A minha saudação a você que nos acompanha neste dia na reflexão do santo do dia. Hoje, dia 17 de fevereiro, a igreja ela celebra a memória dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. Durante os séculos XII e XIII, aconteceu na Europa uma enorme perda, dos valores cristãos entre a sociedade civil e entre os religiosos. Então, uma nova burguesia feita de comerciantes, de artesãos, de banqueiros e cultores das artes liberais, então surge na Europa. E elas trouxe o espírito de ganância, de luxo, prazeres passageiros e também de busca pelo poder, que contrastava, com os princípios cristãos professados oficialmente pela sociedade. E aí, em reação contra tudo isso, desgostosos com esta traição do Evangelho, começaram então a surgir em diversos lugares um grande número de confrarias voltadas para a penitência. E através delas, os leigos eles buscavam viver o Evangelho. Algumas dessas confrarias, elas se tornaram bem conhecidas. E uma delas, porém, ela espalhou-se por muitos países. É a chamada Ordem dos Servos de Maria, também conhecida como os Servitas. Então, 7 jovens faziam parte desse grupo, que era um grande grupo, inconformado com o mundo de então. Os seus nomes eram Aleixo, Bonfilho, Amádio, Bonaito, Hugo, Ugócio e Maneto, e também Sostênio. Então, esses eram os 7 jovens que faziam parte desse grupo. E no dia 15 de agosto do ano de 1233, eles estavam reunidos em oração e costumavam cantar cânticos dedicados à Virgem Maria. Foi então que, de repente, eles viram que a imagem de Nossa Senhora começou a se mexer. Então, todos ficaram intrigados. Depois disso, eles atravessaram uma ponte, voltando para casa, quando a própria Virgem Maria lhes apareceu vestida toda de luto e ela chorava. Em seguida, contou-lhes a razão das suas lágrimas. A guerra civil, que não cessava em Florença, já fazia 18 anos. E depois desse encontro com Maria, os 7 jovens, eles abandonaram tudo o que tinham, bem como as suas famílias também. E eles passaram a se dedicar totalmente à vida de oração, à caridade para com os pobres. E o grande objetivo deles era viver a pobreza, a humildade e a caridade. Logo, aquele grupo de jovens nobres, famoso pela fraternidade que havia entre eles, pelo espírito de oração e pela caridade eficiente que praticavam. Então, logo nasceu no coração deles o sonho de formarem uma comunidade religiosa. O bispo de Florença, ele vinha de uma vida monástica também. Ele via o grupo dos 7 jovens com uma enorme estima. Quando ele ouviu dizer sobre o projeto dos jovens de fundar uma comunidade religiosa, ele resolveu ajudá-los, doando um terreno em Monte Cenário, e que esse terreno, nesse lugar, ficava a 18 quilômetros da cidade. E lá no Monte Cenário, os 7 jovens, eles fundaram a comunidade. No começo, ela se chamava Companhia de Nossa Senhora das Dores. E eles passaram a se vestir com hábito preto, em homenagem à Nossa Senhora de Luto que viram na ponte. Passaram a viver reclusos em oração, penitência, e uma vez por semana eles saíam da reclusão e eles iam rezar numa pequena capela dedicada à Nossa Senhora, que ficava na estrada de Cavaggio, perto da cidade. E o grupo dos 7 era visto muitas vezes mendigando pelas ruas da cidade, também pelas estradas, E eles pediam ajuda
para os pobres, doentes e necessitados. Não era para eles, era para os doentes, para os pobres, para os necessitados. E certo dia, quando eles distribuíam mantimentos e alimentos aos pobres ali de uma região, um menino passou por eles e fez uma pergunta: vocês são os servos de Maria? Os 7 perceberam naquele momento que este era mais um sinal da Virgem Maria. Então, eles fundaram a Ordem dos Servos de Maria, seguindo a regra de Santo Agostinho. E a ordem passou a receber apoio das autoridades religiosas, mas também das autoridades civis. Tempos depois, a capelinha usada, pelos 7 jovens, ela foi transformada num grandioso santuário. Ele foi dedicado a Nossa Senhora das Dores e se tornou um dos santuários marianos mais visitados do mundo. 6 dos fundadores foram ordenados sacerdotes. Somente Santo Aleixo não foi. E não foi por quê? Porque ele não se achava digno. E a Ordem dos Servitas cresceu e se espalhou por vários países, inclusive o Brasil. Então, os 7 fundadores, como eles passaram a ser conhecidos, eles foram canonizados em 1888, através do Papa da época, que era o Papa Leão XIII. E eles passaram a ser celebrados no mesmo dia, em 17 de fevereiro. Todos eles celebrados no mesmo dia, 17 de fevereiro. Este é o dia também do falecimento do último dos fundadores, que foi Santo Aleixo, aquele que se recusara a ter recebido a ordenação sacerdotal, por ele não se considerar digno desta honra. Santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, rogai por nós. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.